depois da vinheta, claro, mas antes eu peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva neste canal. Então, roda! Definição. Uma delas escapamos com o Alisson pela direita, estamos entrando com 2 jogadores por dentro. Aí nos enrolamos na definição da jogada, no acabamento dela. Ela originou o escanteio foi muito bem cobrado. Alisson cabeçou no primeiro pau, sobrou para o segundo pau, né? Tão boa quanto sobrou a deles, que eles fizeram gol. Tá? Então, o futebol tem que também aproveitar essas oportunidades, porque elas surgem e você pode escrever estratégias diferentes para o jogo, né? Acho que a gente está pecando nesse aspecto e não aproveitar as oportunidades. Achei que no segundo tempo voltamos mal, o Vasco voltou melhor, tanto que fiz logo em seguida 2 alterações, bem cedo no segundo tempo. Achei que a equipe melhorou depois das alterações, melhorou no sentido de mais de contida também, ter posse, porque estava bem difícil o jogo naquele momento, o Vasco estava nos empurrando para trás. Toda vez que uma equipe como a nossa deixa de jogar, o adversário vai jogar. E a gente tem deixado de jogar em alguns momentos bastante longos de jogos que temos aí. E precisamos achar esse equilíbrio entre defender bem e também jogar melhor. Esse é o meu dilema nesse momento. A gente fez 2 jogos iniciais aí com 3 volantes. E a equipe defende melhor, defende no sentido de não possibilitar o adversário chutar tanto no nosso gol, mas óbvio que tem dificuldade de construção. Quando saímos com 2 volantes só contra o Cruzeiro, tivemos a ideia de tentar jogar, ter mais posse para não sofrer pressão, não conseguimos nenhuma das 2 coisas bem. Então estamos aí nessa retomada, uma retomada que está sendo difícil, mas que a partir de hoje começa a abrir a possibilidade da gente melhora a confiança, melhora o astral e as coisas vão andar melhor. Só direito aqui. Justamente essa parte final do jogo que eu quero comentar, que o Grêmio a partir do gol foi melhor, postou melhor na partida contra o Vasco. E quarta-feira praticamente tem que ser o jogo perfeito contra o Aliança para conseguir reverter o placar de 2-0 e conseguir a classificação. Como fazer o que fazer durante esses dias de trabalho até a quarta para chegar na quarta-feira e a gente ver o Grêmio dos 10 últimos minutos e não deixando de jogar como você acabou de mencionar? Vamos escolher uma maneira, em termos de formação, que privilegia mais a última parte do que a primeira. Mas também sabemos que não podemos abrir mão de defender bem, porque temos que fazer gols e não sofrer gols. Placar de 2-0 que precisa reverter impõe essa condição. Mas acho que podemos ser o Grêmio da última parte, sim. E é esse que nós estamos perseguindo há mais tempo. Acho que vamos chegar lá. Hoje o Grêmio sofreu 30 finalizações do Vasco. Na maioria do jogo não... Quantas no gol? Não tem esse número. Então não tem. A tua estatística não dá, né? Porque eu posso ficar chutando 10 metros do gol. 7 no gol, me cantaram. 7 tá bem, né? O time mandante teve 7 finalizações no gol. É o que uma média normal de qualquer time de futebol. Isso muda bastante isso, acho, sabe? A gente tem que cuidar um pouco com essa questão da... Eu acho que na entrevista passada eu até deixei passar isso. Alguém colocou um número, 12 finalizações no primeiro tempo. O Volpe não tinha feito nenhuma defesa, uma defesa lá, né? Em Lima. Então tem que cuidar um pouco. Acho que a gente tem que ter... separar bem as coisas, ver o que é de qualidade, o que é mérito do adversário, o que é deficiência nossa, né? Então vamos com calma. Acho que é bom também valorizar a atuação de Volpe. O golaço ia nos dar o gol da vitória. Acho que temos coisas boas para valorizar. O Campeonato Brasileiro é duro em qualquer lugar, né? E a gente tem que ter essa calma necessária, elogiar quando tem que elogiar, criticar quando tem que criticar e trabalhar bastante para resolver os problemas. Esse é o único caminho. Perfeito. Agora só para finalizar, tu saiu satisfeito com o desempenho ou muito mais com o resultado? E se tu pudesse fazer pra gente uma avaliação do trabalho do executivo, Luiz Wagner Vivian, como é que tu como treinador, que pediu alguns reforços, a gente sabe, tu já pediu um camisa 10, tu já pediu um 5, tu já pediu um zagueiro pela direita, tu já pediu um 9 reserva do Bright White e até agora na janela o Grêmio só tem o Alex Santana. Eu usar um ditado que eu aprendi quando era pequeno: não faz xixi pra cima que cai nos olhos. O homem é diretor executivo, ele na hierarquia do clube está acima do técnico. Então, minha obrigação como técnico é fazer a melhor avaliação possível. Você sabe que eu evito de fazer qualquer análise pública porque não quero submeter os jogadores a nenhum tipo de constrangimento. Não é assim que funciona, tá? E nós estamos trabalhando bastante. Hoje estávamos trabalhando antes de sairmos do hotel para o jogo. Estávamos trabalhando lá com a direção para tentar chegar nas soluções que precisamos chegar. Vamos chegar, tá? O mais importante é o Grêmio passar por esse momento, tá? E não tem esse ou aquele. Quando perde, perdemos todos. Do presidente ao roupeiro, ao jardineiro. Quando ganhamos, ganhamos todos. Temos que ganhar mais vezes. Temos que trabalhar para ganhar mais vezes. Quando se passa por um momento de dificuldade, como estamos passando, né? E já passei em outros lugares, né? A receita sempre é a mesma e não tem muita graça. Trabalhar bem, trabalhar no dia a dia, e eu tenho certeza que as coisas vão voltar para o caminho. Mano, Thiago Tocha, canal Thiago Tocha. O Vasco e o Grêmio são equivalentes tanto no acerto quanto no erro. Mas por ter sido fora de casa e ter sido atrás do placar, você viu um empate com um sabor de vitória? Eu vejo o empate com o sabor que ele teve. Sim, fora de casa, saindo atrás. É óbvio que nós saímos mais satisfeitos do que o Vasco vai ficar satisfeito. Mas não totalmente, porque temos que ambicionar mais, temos que preparar para ser melhor, né? Jogar mais tempo como terminamos o jogo. Sim, temos que jogar mais tempo, temos que buscar isso.
que a equipe apresenta questões que serão resolvidas exatamente naqueles posicionamentos que falo sempre da equipe em relação ao que a equipe tem no elenco, né? Às vezes ficamos distantes, e por ficarmos distantes nos segmentos da equipe, nós dificultamos muito o jogo mais bem jogado, e isso favorece o adversário para retomar a bola e nos atacar mais vezes, tá? Isso que precisamos ter mais, que é o controle das situações do jogo. Não é que nós vamos evitar que os times vão nos atacar, do outro lado tem os mesmos objetivos, também tem grandes jogadores, a gente sabe, mas nós sabíamos como o jogo ia ser desenvolvido, sabíamos o que tínhamos que cuidar, e é por aí que a gente vai avaliar o jogo, vai avaliar o resultado, vai valorizar o ponto sem empolgação, porque temos que brigar por 3 pontos de forma mais eficiente do que a gente está fazendo. Mano, o Wellington Campos, tudo bem, meu ídolo? Deixa eu te falar, qual a avaliação que você faz da paralisação do campeonato depois de ficar um mês sem jogar? Foi bom, foi ruim? O que você fala? Pois é, Wellington, a gente sempre pede para que não se jogue jogos na sequência. Mas quando tem uma parada muito longa, o primeiro momento traz prejuízo para todo mundo, com exceções, né? Vamos dizer aí que o Cruzeiro voltou jogando bem. Quem mais? Flamengo veio jogando bem. Botafogo veio jogando bem. Vamos parar por aí, porque todos aí estão reclamando um pouquinho, cada um reclamando dos seus, né? Então, isso nós tínhamos um déficit pelas avaliações que fizemos no nosso elenco de trabalho, daquilo que era feito em termos de números, em termos de avaliação, que nós precisávamos acrescentar em termos de condicionamento dos atletas na parte física. Então nós priorizamos a parte física. Outros provavelmente priorizaram aquilo que deveriam fazer dentro das suas avaliações. Quem prioriza a parte física, o retorno depois é um pouquinho mais lento, né? Mas vai ser mais duradouro, eu tenho certeza, ali na frente, e é o que a gente entendeu que precisava fazer e fizemos isso. Boa noite, mano. Boa Tudo noite, bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Um prazer em revê-lo de novo, né? Prazer é meu. Mano, eu queria que você falasse no que a torcida do Grêmio tem que acreditar para a reversão do resultado quarta-feira. E eu vi no final do primeiro tempo você entrando em campo, falando com o pessoal, aí depois você chamou o Volpi e o Edenilson no campo. Era o quê? Era alguma mudança do jogo do primeiro tempo para o segundo tempo? Eu queria que você fizesse sua análise com relação a isso daí. Obrigado. Bem, primeiro em relação ao jogo daqui, o que eu falei rapidamente foi a mesma coisa que vinha falar no vestiário depois. A nossa equipe facilitou ao adversário retomar um jogo que nós tínhamos uma condição melhor, porque saímos muito por um lado só. Nosso lado direito é um lado direito que sempre possibilitou uma saída um pouquinho mais qualificada. Ficamos fazendo ligação muito direta em excesso, né? Você sabe que o Vasco joga com uma linha alta e nós viemos para explorar isso em alguns momentos, mas não pode só querer explorar a linha alta com bola longa, porque é pouco e o adversário vai começar a ver que você está jogando de uma maneira só. Então o nosso lado direito teve a disposição para a gente sair algumas vezes com o Carioca, mesmo sendo um zagueiro, né? O extremo do Vasco fechava para marcar pelo jeito que eles trabalham, então nós tínhamos que usar um pouco mais o outro lado também. Fizemos isso melhor no segundo tempo, e quando fizemos a equipe ficou um pouco mais equilibrada. Senão a gente desgasta demais Alisson, e ele é um jogador de conduzir, ele é um jogador de 1 contra 1, a gente não pode sacrificar ele porque arrebenta o jogador, ele daqui a pouco não aguenta. Então o time tem que ser mais equilibrado, e era isso que eu estava abordando com os dois, porque os dois fazem parte, primeiro, Volpi do início da jogada muitas vezes, e o segundo, o jogador de permanecer mais aqui pelo lado direito para sustentar uma saída mais qualificada. Então era isso. A questão de quarta-feira, sempre é muito difícil reverter jogos. A gente vai se apoiar um pouquinho na mística primeiro. Das 3 viradas de 0-2 do Grêmio, 2 foram comigo na história, uma com o Felipão. Vamos juntar os 2 lá, já que já estamos juntos, para tentar fazer mais uma vez, tá? Mas a gente sabe que vai jogar contra um time experiente. O Aliança de Lima fez uma eliminação do Boca na Bomboneira, na pré-Libertadores, né? Então não se trata de um time que vai ir a Porto Alegre com ingenuidades. Então temos que ter jogo, temos que ter volume maior e temos que ter chegada mais forte para a gente também abrir essa possibilidade. Jogos eliminatórios são assim: primeiro fazer um gol, né? Não sofrer, porque aí já se abre a possibilidade de você fazer um segundo no mínimo, você pode levar para as penalidades máximas, e é isso que nós vamos fazer, com a cabeça no lugar, com o estádio, um ambiente melhores do que os últimos vezes que estivemos lá, e eu acho que é isso que o torcedor pode ajudar a gente nessa hora, porque o Grêmio historicamente já fez isso em outras oportunidades, e juntos podemos, aumenta a chance de fazer. Mano, tô direito aqui, Bruno Soares. Mano, a torcida está muito preocupada, né, com o nível dos jogadores do elenco. Você já citou que tem conversado com a diretoria sobre reforços, em outros momentos já falou também sobre características, posições, e falou sobre a possibilidade de chegadas de jogadores mais ou menos como o Alex Santana. É nesse nível que você segue esperando? Porque hoje, por exemplo, o pré-candidato Marcelo Marques disse que vai ajudar a diretoria, ou vai conversar para ajudar. Você começa a esperar reforços diferentes, de um nível mais elevado, para de fato mudar o patamar do teu time? E é necessário que cheguem jogadores desse patamar diferente para salvar o Grêmio nessa temporada? Bom, primeiro vamos esclarecer o que eu falei. Quando eu citei o nome de Alex, não estava me referindo a qualidade nenhuma de jogador, porque eu nunca falo sobre isso abertamente. Estava falando em condições de chegar e estar pronto para jogar. Essa era a situação que eu me referi, tá? Obviamente que o jogador que chegar nessa janela tem que ter essa condição, senão não tem sentido nenhum, né? E as outras questões a direção está tratando bem, seja com quem for que eles estiverem tratando, vai estar bem tratado e o Grêmio vai fazer o que tem que fazer.
Aqui, mano, boa noite. Jonathan Santos, canal BTV Esportes. Mano, no momento da substituição que o Diniz realizou, trocando um atacante por um volante, ali você percebeu, teve algum feeling, né, que algo seria proporcional pro Grêmio avançar, atacar e conseguir concluir o resultado, até empatar e talvez virar a partida? E só por uma curiosidade, você poderia confirmar se o Grêmio chegou a negociar com o volante Thiago Mendes, que fechou com o Vasco na última semana? Com quem? Thiago Mendes, que fechou com o Vasco. Não, acho que pelo menos pela minha informação não negociamos. Tá? Obrigado. A questão de... Eu acho uma boa discussão essa de colocar no volante. Eu faço parte dessa gente que tem uma certa predileção por volantes, às vezes, até sou criticado por isso, tá? Se você está ganhando o jogo, você tem uma condição na sua casa, você coloca mais um atacante, ou você coloca um homem para segurar um pouco o meio campo? Você sentiu que o adversário cresceu no meio campo, você coloca um jogador para conter esse crescimento, ou você coloca mais um jogador na frente e deixa o campo aberto? É uma discussão, são as decisões que o treinador tem que tomar. Não é fácil, às vezes dão certo, às vezes não dão, mas sempre vamos fazer a mesma. Sempre colocamos um outro atacante, mais um atacante, daqui a pouco vai voltar como era antes, né? 2-8, né? Não dá, tá? Então ele achou que deveria fazer, achou que era bom para a equipe dele naquele momento, tentou fazer o melhor. A gente sempre quer fazer o melhor, tá? E às vezes você sente que seus jogadores estão desgastados, tem que fazer para proteger um pouco aquele jogador que está desgastado. A gente hoje teve que fazer um por cartão amarelo, porque Kiki tomou um cartão amarelo muito cedo, até numa bola que não foi mão, mas o juiz deu, ele ficou irritado, pegou no peito a bola, aí já voltou pendurado, né? Edenilson já tomou um cartão também no primeiro tempo, então você fica tentando resolver essas questões para que a equipe continue forte. Então eu precisava tornar a equipe mais ofensiva e colocamos jogadores, veja que eu tirei um extremo e coloquei um meia. Teoricamente você tinha que colocar mais um atacante, mas isso que, ao meu ver, nos deu o ganho de meio campo, de voltar a jogar mais próximo. Com a entrada de Riquelme, que é um menino, entrou muito bem pelo lado. André fez os movimentos certos, mas também foi beneficiado dessa bola que chegou com mais qualidade na frente, tá? É isso, o futebol é isso, e a gente tomou as decisões que achou que eram corretas e o Vasco as suas. Boa noite, mano. José Fernández para a edição chilena do Diário AS. Queria perguntar por Alexander Aravena. Tem vezes que ele joga, às vezes não jogou com o São José, não jogou hoje. A semana passada jogou a partir do intervalo com Cruzeiro, participou na jogada do gol. Com a Aliança joga, mas termina sendo substituído. O que passa com Alexander? O que precisa fazer ele para jogar um pouquinho mais? Eu tenho os 25 aí que querem jogar todo jogo, e eu tenho que escolher, né, e respeitar as características, tentar fazer as melhores escolhas. Para não deixar de responder a tua pergunta mais objetivamente, vou falar por característica. Aravena não é um extrema de 1 contra 1. Aravena é um segundo atacante e alguém que chega bem na área. Então, para que nós possamos utilizá-lo, tem circunstâncias que são favoráveis, outras não são tão favoráveis a ele. E as escolhas são essas. Não tínhamos Kiki Oliveira lá. É um jogador que tem 1 contra 1 mais forte, tem uma velocidade de explosão mais forte. A equipe precisa dessas características, então às vezes escolhemos Kiki, né? Hoje tivemos a volta dos dois, Bright White e Kiki Oliveira, ainda não 100% em suas condições, tanto que, né, Bright também saiu, mesmo precisando empatar aquela hora, colocamos um outro atacante, mas são jogadores que vão sempre estar alternando, jogando de 3 em 3 dias, como jogamos no Brasil. Não tem jeito, o treinador precisa ir alternando, e é importante que tenha jogadores com a qualidade de Aravena para quando entrar, poder performar como a equipe precisa. Obrigado.